qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive. Boa noite, minha gente. Mais uma segunda-feira de live, como a gente tem feito toda segunda-feira. A gente está abrindo a semana com uma live importante e a de hoje é super especial. Você sabia que no último sábado, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha comemorou 15 anos e, em virtude disso, o mês de agosto é simbolicamente um mês dedicado à campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. Para falar desse tema e para refletir um pouco sobre esses 15 anos da Lei Maria da Penha, eu trouxe aqui 3 convidadas maravilhosas, cada uma de representatividades diferentes, mas todas feministas e lutadoras por esta causa tão importante. Eu vou apresentar a vocês nossa primeira convidada, que é a advogada Fábia Lopes, que é feminista, que é jornalista, que é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Pernambuco, é mestranda em Direito pela Unicap e é diretora do Instituto Diversidade, Gênero e Educação. Vai conversar com a gente também Luana Barros, mulher negra, doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, assistente social do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência de São Luís do Maranhão, presidente e idealizadora do Instituto Potinho de Amor. E também Agatha Iris, que é atriz, dramaturga, comunicadora, pesquisadora, desacadêmica, exatamente, e da cultura do funk, colunista da mídia Ninja. E me ajuda aí, Agatha, pelo amor de Deus, Exatemecti. É isso? É uma coisa. Exatamente. Exatamente. Estudante do Instituto Federal Fluminense, Campos de Cabo Frio, integrante do Movimento Negro, Periferia Zumbi, coordenadora do Movimento de Mulheres da região dos Lagos, ativista e transfeminista, ex-bolsista do Projeto de Arte e Cultura, IFF Sena, e atualmente é membro do projeto de extensão do Clube de Debates, sendo diretora de Cultura do Grêmio Síntese e membro da União da Juventude e Rebelião, filiada à ONG Grupo Iguais e idealizadora do projeto Transbabado, onde aborda assuntos de reeducação social, sexualidade, gênero de pessoa e travestigêneros. Menina, é um abalo, viu? Não é brincadeira essa live de hoje. 3 maravilhosas, sejam bem-vindas. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. E nós já vamos começar esse papo. Vou começar por Fábia. Muito obrigada, Fábia, colega de luta de advocacia. Eu comecei hoje, quando eu estava olhando os noticiários sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha, que muito se falou, se fala, a gente tem que falar mesmo. Mas algo que me incomoda muito é o lugar comum, Fábio, de algumas notícias que dizem, como a do G1, que eu acho que é uma das mais infelizes, apesar do respeito que se tem a esse portal, que diz o seguinte: apesar dos 15 anos da Lei Maria da Penha, no Rio de Janeiro, todos os dias, 250 mulheres são vítimas de agressão. E aí eu lhe pergunto, Fábia, temos o que comemorar nesses 15 anos da Lei Maria da Penha? Primeiramente, boa noite, Perpétua, boa noite a Agatha, a Luana, a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora nesse momento. E te agradecer por esse convite, Perpétua, da gente discutir esse tema tão importante para o feminismo, para as mulheres de um modo geral e para a sociedade como um todo, não é? Porque o tema da violência contra a mulher não é algo que restringe apenas ao movimento de mulheres
ou apenas às mulheres de uma forma geral, mas a toda a sociedade, porque uma sociedade livre de violência contra a mulher é uma sociedade mais feliz para todo mundo, não só para as mulheres, né? Então, assim, o que eu gostaria de dizer e concordar com você é que existe o tempo todo uma narrativa que tenta desqualificar a construção histórica das mulheres por uma vida livre de violência. A gente vê isso todos os dias, né? A própria Lei Maria da Penha, ela foi muito criticada quando ela foi sancionada, né? Por ela todo aquele debate da inconstitucionalidade da lei, né? Porque inclusive a gente sabe que o nosso poder judiciário é um reflexo da sociedade, como o poder legislativo, como o poder executivo, e eles são poderes, claro, racistas, machistas, homofóbicos. Então, tudo aquilo que vem para desestruturar tudo que está estruturado dentro daquele espaço, não é? Ele tem uma tentativa de tempo todo de ser desconstruído. Né? Então, matérias como essa não é surpresa, né, para nenhuma de nós. É lamentável que, em vez de se mostrar a quantidade de medidas protetivas que foram deferidas até hoje, nesses 15 anos de lei, a quantidade de serviços que foram implementados a partir da implementação da lei, em vez de estar falando sobre isso, está se falando daquilo que é negativo, que é a quantidade de mulheres que ainda continuam... Exatamente. E a gente sabe que essa mudança estrutural da nossa sociedade, ela não vai se dar da noite para o dia, porque não vai ser a lei, por si só, que vai transformar uma realidade histórica, né, que a gente está vivenciando, né, nos dias de hoje, e a gente vivenciou durante tantos anos, né, inclusive com a conivência do Estado, porque nós, mulheres, éramos violadas e nós não tínhamos aparato do Estado, né? Então, o que a gente tem a comemorar? A gente tem a comemorar uma implementação de uma rede de serviços especializadas para a mulher em situação de violência, que não existia. A gente tem a comemorar o investimento do poder público num pensamento do que é essa violência e do que é preciso fazer para enfrentá-la. A gente também não tinha isso. A gente tem uma série de medidas protetivas que antigamente não existiam e que agora as mulheres podem contar com ela, inclusive para poder fazer a denúncia, né? Então, a gente tem muito que comemorar e a gente vai continuar na luta e não vai ser esse tipo de fala que vai nos esmorecer. A gente vai continuar trabalhando, discutindo e estimulando para que essa lei ela tenha realmente a sua implementação da forma que deveria, porque o problema não é da lei. A gente tem dificuldade, sim, mas na implementação da lei e não na sua formulação. É isso. Correto, Fábio. Além do fato dos organismos de proteção à mulher não existirem antes da lei. Só se foi pensar nisso, né? E aí eu queria, Luana, enquanto mulher negra, enquanto militante, como é que você vê esses 15 anos da Lei Maria da Penha e a gente não vê nenhum órgão, a não ser os órgãos, claro, que pesquisam sobre isso, mas um canal como o G1, como a Folha, como órgãos de info que deveriam informar, desinformam. Deveriam ter feito uma pesquisa empírica, como a Fábio acabou de dizer, mostrando a quantidade de medidas, de pessoas que foram beneficiadas, de organismos de proteção à mulher que foram abertos e instaurados. Como é que você vê essa pesquisa? Quero agradecer pelo convite, a vereadora, a colega Karine, né? Agradecer também a colega Ágata e a Fábio esse momento de discussão e construção de uma nova perspectiva de sociedade para todos enquanto sujeitos livres de direito que merecem viver e ser respeitados, né? Essa ideia de viver hoje em dia é muito gritante nas suas mais diferentes formas. E aí, ter esse momento de diálogo é fundamental. Eu acredito que a conquista da Lei Maria da Penha ela é fundamental. Ela é uma lei que propõe uma reflexão e uma busca de transformação dos comportamentos históricos do próprio homem, da sociedade em que vivemos, a sociedade capitalista, classista, racista, homofóbica, transfóbica, que, querendo ou não, em todos os seus artigos nós veremos não só a questão da proibição da violência, mas também estamos vendo também a exigência de uma mudança de mentalidade,
do artigo 1º ao último, nós vemos a necessidade de políticas públicas, a necessidade de organização das mais diferentes esferas do Estado, inclusive do terceiro setor, que requer e que são convocados a uma mudança e uma transformação da forma de ver e ser do sujeito. Então, eu, enquanto assistente social que trabalho no CRAN há 13 anos, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que já são mais de 14 mil atendimentos feitos, e no serviço social, da psicologia, do assessoramento jurídico, fazendo as mediações entre o Ministério Público, Delegacia da Mulher, Vara da Mulher. Então, a gente vê a necessidade da real efetivação da lei e não sucumbir a essa existência. Por quê? Porque justamente incomoda o machismo, incomoda, assim, as formas tirânicas em que nossa sociedade vive. Inclusive, é importante salientar de como é que as políticas, elas são gritantes e convocadas dentro da própria lei, como você que sugeriu, de estar nessa luta de promover essa questão do aluguel. Aqui no estado do Maranhão, nós temos o aluguel Maria da Penha, que nós, enquanto assistentes sociais, psicólogas, estamos na luta para ser uma política, né, uma lei que possa, de fato, incluir mulheres e que, infelizmente, por alguns critérios excludentes, hoje, no Maranhão, nós só temos 12 mulheres, sendo que 12 é uma semana de atendimento no CRAN, que não é um atendimento tão alargado, como na delegacia, por exemplo. Então, é necessário que a Lei Maria da Penha e outras que partem dela, como essa lei do aluguel Maria da Penha, possam, de fato, efetivar e estar coerente com a realidade e não servir apenas para mecanismos midiáticos, mas que possam atender, sim, a mulher preta, a mulher favelada, a mulher que precisa. Dizem que a violência doméstica ela é democrática, mas ela tem seus pesos conforme a cor, ela tem seus pesos enquanto referente à classe, enquanto à orientação e identidade sexual. Ela se acirra. Não é à toa, por exemplo, que numa pesquisa da professora Meire Ferreira, de um dos seus estudos, a mulher quilombola e a mulher indígena são aquelas mais agredidas, mais assassinadas e menos viabilizadas. Então, a Lei Maria da Penha tem sim que ser comemorada, tem sim que ser vista enquanto uma conquista de mulheres, mulheres feministas, mulheres trans, de todas as formas de ser mulher, porque é sim uma forma de questionar e exigir desse Estado machista e classista uma nova forma de ser e agir e combater as suas próprias raízes de exclusão e dominação e exploração do homem pelo homem. Perfeito, porque ela traz nas suas costas não só um instrumento normativo, depois a gente vai falar sobre isso. Ela vem com toda uma mudança de perspectiva, de postura do Estado, dos seus o Estado. Ágata Iris, querida, seja bem-vinda, muito obrigada. E no seu olhar, como é que você vê você sendo uma mulher trans, que, assim como a Laura pontuou aqui, mesmo dentro de todas essas mulheres, mesmo nós, digamos, a violência doméstica e familiar, ela não tem cor, ela não tem classe, ela não tem endereço, mas quando a gente faz o recorte de gênero, o recorte racial, e a gente olha para a situação da mulher trans, dentro mesmo desses recortes das múltiplas violências, nós ainda vamos ter um bolsão de privilégios. Né? A gente vai ter essa situação. Como é que você se vê nessa luta enquanto mulher trans? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com essas pessoas, essas mulheres aqui maravilhosas, com você. Eu queria só fazer uma observação sobre o que todo mundo aqui, o que as duas trouxeram aqui, que é muito importante, né? Eu acho que quando a gente vive dentro de uma sociedade, a gente tem que entender que a sociedade como um todo, ela só é estabelecida, ela só existe quando o Estado e o poder existem dentro dessa dimensão, a segurança e esse corpo. E o Estado, em sua grande maioria, é composto por homens cis, héteros, brancos, não PCD, né, e que cada vez mais criam leis. Então, logo, eles vão criar elementos para sustentar, desde a delegacia, a unidade hospitalar. Foucault fala muito sobre isso, né? Que o poder não é mais centralizado, ele é dissolvido. Então, é algo que basicamente vai tirando o nosso direito e a nossa oportunidade de falar, de repensar a política. Por isso que eu concordo muito com a Fábia quando ela diz que quando a mulher parar de ser agredida e quando a mulher for assegurada no seu
seu direito, a sociedade vai ganhar. A sociedade perde muito não tendo a gente como prefeita, não tendo a gente, em sua grande maioria, como vereadoras, como presidenta também. Quem perde não somos nós. O mundo precisa ser olhado através do olhar da mulher, através do olhar da travesti, da mulher negra, da mulher gorda, da mulher PCD, da mulher trans, da mulher indígena, da mulher quilombola, em todas as suas intersecções. E aí, quando você fala da mulher trans, a gente precisa entender o cenário em que a gente está vivendo. A primeira coisa é que 35 anos é a expectativa da nossa vida. A gente vive num país, o Brasil, que liderou e lidera por 13 anos consecutivos o ranking mundial do país que mais mata mulheres trans e travestis. E dentro da intersecção também, porque eu sou uma mulher trans, travesti, preta, gorda, pansexual e não monogâmica, se 35 anos é a expectativa da mulher trans, essa expectativa média, que é metade da média nacional, porque a média é 75 anos, ela cai quando essa mulher trans é preta, é periférica, cai para 28 anos, segundo dados da ANTRA, né? E aí a gente vai indo mais a fundo. A gente vai ver que 90% dessas existências se encontram dentro da prostituição, mas não por uma escolha, mas por um Estado cis heteronormativo, sobretudo pelo poder homem cisgênero, de colocar a gente unicamente ao prazer deles. Eu gosto muito de falar essa frase. Tem um livro que é Eu Travesti, da Luísa Marilac, ela diz que a travesti ela é sempre merecedora de orgasmos e nunca de amores. A gente sempre está em serviço do homem, que explora o nosso corpo, que coloca a gente nas esquinas, e que, para além disso, faz com que a gente esteja no nível de sobrevivência muito maior. A gente também precisa pontuar que 82% dessas pessoas sofrem evasão escolar. Eu não gosto de falar evasão escolar, eu gosto de falar de exclusão escolar, porque o que acontece não é fugir da escola, não é sobre o estudante, né? Mas é sobre o sistema que higieniza o meio educacional e que sabe muito bem quem educar e quem quer estar na escola. Então, é uma exclusão social. Para além disso, 0,02% dessas pessoas se encontram no ensino superior, ou seja, na faculdade, né? Então, a gente vai pegando esses elementos e a gente vai ver a realidade que está acontecendo. No Nordeste, principalmente, na região do Nordeste, a gente também está falando, a gente está conceituando Caruna, a gente está falando também do Nordeste. No Nordeste, a gente registrou, em menos de um mês, 6 casos transfóbicos, em sua maioria transfeminicídio, como a Cailandra Nogueira, que foi assassinada, esfaqueada, asfixiada, no caso, no dia 18/6, a Roberta Silva, que foi uma travesti queimada viva por um adolescente, no dia 24/6, outra travesti que foi ameaçada de morte após ter ido num ato contra o transfeminicídio, no Nordeste também. A Cris Pérola, que foi assassinada com um tiro a queima-roupas, no dia 5/7. No dia 6/7, a Stephanie, que foi espancada no seu lugar de trabalho. No dia 7/7, Roberta Silva, assassinada a facadas. Então, a gente teve assim, Nordeste ocupa o 7º maior estado com o maior número de assassinatos contra pessoas trans e travestis. Gente, a live caiu aqui, coisa de problema técnico, que até a novela da Globo não escapa, quanto mais a live de Perpétua Dantas. A Ágata estava falando justamente sobre os números da violência contra as mulheres travestis e fazendo aí esses recortes, mostrando que mesmo a mulher cis, branca, a gente não exclui a sua vulnerabilidade, mas existem outras percepções, não é, Ágata? Para além disso. Exatamente. Existem outras intersecções que a gente tem que se atentar. E, para além disso, também a mulher PCD, né? A mulher com deficiência, que também está no lugar. Quem pensa na mulher, por exemplo, surda, quais são as legendas quando você coloca Disque 100? E aí, como é que ela vai discar sem se muitas das vezes o vídeo não tem acessibilidade para que ela possa sair de algum relacionamento abusivo ou sair de um lugar onde ela está sendo espancada, onde ela está sendo estuprada, né? Como é que está esse corpo e a proteção a esse corpo? E aí, terminando a fala para onde eu estava indo,
que era justamente falando, voltando à questão dos dados da ANTRA, do novo dossiê desse semestre, do primeiro semestre de 2021, ele traz uma análise que 80 pessoas trans e travestis foram assassinadas no primeiro semestre, e que 78 foram travestis, mulheres trans, e 2 homens trans, transmasculinos. E se você vai no Google ou em algumas das principais mecanismos de busca, né? Eu vou voltar com a palavra travesti, mulher trans, 8 entre cada 10 palavras vão estar sendo associadas, relacionadas à violência ou violação de direitos humanos. E aí, para além disso, a gente vai ver que tiveram diversos suicídios, foram mais 9 suicídios. A gente vai ver também, como aconteceu também no Nordeste, né, a taxa, né, de idade, no caso, da travesti mais assassinada foi de 13 anos no Nordeste. E a gente vai ver que agora a gente vai ver que isso ressalta que diminuiu de 4 anos a idade da mais jovem desde que a ANTRA iniciou esse monitoramento em 2017, né? Então caiu de 17 para 13 anos a idade que pessoas trans passaram a ser assassinadas no Brasil. Então, é uma realidade que a gente precisa falar sobre. Precisa-se de capacitação, precisa-se das secretarias da mobilização, precisa desse corpo dentro da política. Para além disso, precisa na escolarização humanizar determinadas realidades sobre essa questão. Precisa existir cada vez a humanização dos nossos corpos nos espaços. A gente precisa ir contra o transfake, que é quando atores cis interpretam personagens trans e travestis na novela, que muitas das vezes sustenta estereótipos. A Renata Carvalho fala muito disso. Entender a realidade. Todo mundo tem medo da travesti, fala que a gente anda com navalha debaixo da língua, mas não se atenta à historicidade da navalha. A navalha ela surgiu um pouco depois da ditadura militar, quando se instaurou a Operação Tarântula a fim de caçar as travestis. E esse caçamento era para higienizar as grandes cidades, os centros. A mesma forma que acontece com a população preta, tirando ela dos centros e aprisionando a periferia, depois da Lei Áurea, que falam que é a libertação, né, das pessoas negras, o que de fato não é, principalmente quando fala na lei do ventre. A mulher preta sofreu muito com o filho, porque o filho saía, mas era usado para trabalho infantil, era escravizado dentro de ações do governo, né? Então a gente precisa entender que a travesti ela foi higienizada, e aí queriam matar, estuprar, jogar na cadeia, e depois começou em São Paulo se alastrando para o Brasil inteiro. E com a chegada da AIDS nessa época, ninguém entendendo como acontecia esse vírus, como acontecia e ocorria a contaminação, a travesti, para se defender, pegava a navalha, cortava o punho ou cortava o próprio pescoço, saía o sangue, e o policial, com medo de ser contaminado, não fazia nada com aquela corpa. Então, é uma tentativa de sobrevivência, e isso diz muito sobre a nossa ancestralidade. Essa é a história quando a Urias fala navalha debaixo da língua, estou pronta para a briga. É sobre essa briga no quesito de sobrevivência. E o que existe é a sobrevivência. A gente está lutando ainda por ser. Enquanto a mulher cis ainda luta pela liberdade de ser, mesmo interseccionando o corpo da mulher cis, seja preta, seja branca, a mulher trans e travesti ainda luta por ser. O fato dela ser mata a sua condição. O fato dela ser coloca ela em narrativas que jamais vão deixar ela ser dignas de humanidade, de viver nos espaços de escolarização, né? Então, acho que é sobre isso que a gente precisa dialogar. E é para isso que existe a Lei da Maria da Penha, inclusive para pensar sobre o que a gente fala sobre existir a lei, sobre feminicídio. As pessoas tendem a dizer que, mas a mulher só foi assassinada, é um assassinato, mata. Então, se a gente for analisar, 175 pessoas morrem não sei quantas horas. Só que a gente tem que entender que assassinado é diferente do porquê e o que motiva o assassinato à mulher. Se a gente sabe que o assassinato à mulher é intencionado por ela ser mulher, aí a gente entende o que é feminicídio e que é aquele corpo, o ataque. Perfeito, Agatha. Por isso, quando eu assumi aí a Secretaria da Mulher em Caruaru em 2017, eu procurei criar coordenações aqui em Caruaru. Aí a gente criou a coordenação da mulher negra, porque eu não poderia nunca compreender, por mais que eu estudasse, me dedicasse, fosse uma mulher que veio da periferia, da escola pública, mas cada vivência é uma vivência. Então, nós criamos as coordenações da mulher negra, da mulher do campo, da mulher idosa, da mulher com deficiência, da mulher LGBT, lésbica e bissexual, e da mulher trans,
nomeando no Brasil a Stephanie Festini da Silva, né, que assumiu a pasta, aí eu fiquei no olho do furacão de uma grande polêmica, e a gente enfrentou isso aí, eu não entendi. Eu fui, inclusive, exposta na reunião estadual, porque tinha contratado um homem para tocar a política para a mulher. Você veja que tipo de absurdo a gente chegou a enfrentar. Fábia, querida, me diga uma coisa com relação a esses 15 anos, depois dessas duas falas tão importantes. Como é que você, enquanto advogada feminista, que milita e defendendo tantas mulheres nesses anos, compreende esses múltiplos recortes feitos, até porque você está pesquisando, você está construindo uma dissertação, né? E aí, certamente, na tua vivência no mundo jurídico, com um judiciário machista, fruto de uma sociedade patriarcal, racista, Ave Maria, você enxerga essas divisões, essas interseccionalidades dentro da própria efetivação da Lei Maria da Penha, porque a lei é maravilhosa, mas não existe política pública sem investimento, sem dinheiro, sem contratação de gente, sem insumo, sem equipamento. Isso é sim, né? Isso mesmo, Perpétua. Eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha, né, como já é reconhecido no mundo todo, é uma das melhores leis do Brasil, do mundo inteiro, de proteção à mulher em situação de violência. Então, ela foi uma lei muito trabalhada, né? Foram anos e anos as mulheres discutindo essa questão da violência doméstica, trazendo para o debate público, inclusive com vários slogans, né? O privado também é público, né? Em briga de marido e mulher tem que se meter a colher, e a gente foi trazendo uma série de narrativas que construiu uma lei que tentou abarcar as mulheres em toda a sua diversidade e também de uma forma que viesse realmente a proteger as mulheres da base, as mulheres que estão nas periferias, que estão nas áreas rurais. O grande problema é que a lei ela foi construída por quem conhece a realidade das mulheres, mas a implementação dela não tem sido dessa forma. Então, a implementação da lei está na mão de pessoas que não conhecem essa realidade das mulheres, que não têm interesse em saber e que faz a implementação da lei de acordo com o que é mais conveniente para o Poder Judiciário. Aí o Código de Organização Judiciária que vai dizer como é melhor, né? Então, aqui em Pernambuco, inclusive, a gente tem uma série de problemas na implementação da lei. Por exemplo, a lei diz claramente que os juizados, que é assim que a lei não chama vara, chama Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Esses juizados deveriam ter competência civil e criminal, porque naquele determinado espaço as mulheres iam resolver as suas demandas de uma maneira mais global por uma única juíza ou juiz, quiçá a gente tivesse juízas suficientes para atender todas daria celeridade, né? Porque se você consegue trabalhar as duas dimensões, o criminal e o civil... Perfeito. Né? Daria celeridade, daria muito mais conforto à mulher, porque ela não teria que estar se deslocando de um órgão para o outro, ela tem que estar na vara de família, resolvendo divórcio, pensão, guarda de filho. Regulamentação de visita. Maria. Perfeitamente. Enquanto da violência doméstica, ela está lá discutindo a medida protetiva, a criminalização do agressor, né? Então, uma série de coisas que ela podia estar resolvendo num único espaço. Então, aqui em Pernambuco, a gente observou essa incongruência da implementação da lei, né? Então, assim, a gente vai observar que tem isso, a gente não consegue implementar de uma maneira que tenha essa preocupação com o objeto final da lei, que é a mulher. E eu gostei muito, assim, da fala da Ágata, quando ela traz essa discussão de que nós, mulheres, somos múltiplas, nós não somos únicas, nós temos uma série de identidades, né, que está sobre esse único termo chamado mulher, né? Nós temos idades diferentes, nós temos deficiência, nós temos raças diferentes, nós temos uma série de questões que nos traz uma série de especificidades. E cabe ao poder público, sim, porque muita gente diz assim, mas a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Tem que dar.
o gestor público, a gestora pública, tem que se esforçar para trabalhar, para garantir aquilo que é necessário para aquele público a ser atendido, né? E, assim, eu quero te dizer que eu lembro muito do que você falou, né, da discussão que você travou, né, e das brigas, para que as pessoas, para que esses setores da sociedade de mulheres estivessem dentro da tua secretaria, né? Então, e eu fico indignada, porque, Perpétua, você vai onerar a máquina pública. Por exemplo, eu trouxe Karine Oliveira, que foi minha ex-aluna, eu acompanhei a vida de Karine, a história de Karine, e eu trouxe uma mulher que foi mulher em situação de violência para coordenar um serviço importantíssimo. Ninguém melhor do que ela, que sentiu na pele e que tinha expertise, tinha o conhecimento técnico e científico, que ela estava passando por um mestrado, para enfrentar aquilo ali. Ninguém melhor do que Stephanie para falar para mim sobre transfobia e para me dizer, olha, ninguém melhor do que Joana Figueiredo, uma mulher negra, para sentir. Então, assim, é engraçado como é onerar a pasta de política. Você tem que sentar com o gestor, dizer, olha, eu estou montando esse tipo de planejamento administrativo, que é assim que a gente consegue trabalhar. E o que eu vejo, Fábio, no interior do Estado, aqui, é a equipe. Nos organismos de proteção à mulher, só tem coordenadoria, gerência. Eu fui quando eu saí do nosso encontro, naquele dia maravilhoso em Recife, com você e com a Josilene, eu fui me encontrar com a secretária estadual da mulher. E ela falando que tinha vindo de um encontro na Mata Sul, e aí a mulher toca sozinha o organismo para dar conta de toda a articulação de rede. Como é que ela faz isso? Não faz. É um sofrimento muito grande. Mas, às vezes, o gestor público cria aquele determinado órgão só para dizer que está fazendo alguma coisa, para não ficar fora da moda, para não ficar fora do espaço, né, que está sendo discutido e colocado na sociedade, né? Então, aí acaba fazendo algo só para dizer que tá dentro da rede, mas ele não está, né? Porque ele não dá condição, ele não constrói, ele não destina orçamento, ele não dá equipe, não tem carro, não tem a gasolina, não tem nada. Então, aquele equipamento não existe, né? Porque ninguém faz um trabalho sozinha, né? E aí, essa coisa que você fala, dessa que eu queria trazer, que eu acho muito importante, que está sendo muito discutido hoje, é a questão do lugar de fala, né? Então, assim, tem que colocar realmente determinadas pessoas que têm local de fala para conduzir aquela determinada questão. Não adianta a gente pegar e botar uma mulher branca para discutir a questão racial, né? Ela não sofre aquela determinada opressão. Então, e assim vai. Eu acho que a gente tem que trabalhar para que os órgãos do Estado eles tenham na sua confecção essa diversidade mesmo. E, assim, eu lembro muito, realmente, quando eu trabalhei na Secretaria da Mulher, que o município de Caruaru era um dos que trazia mais interesse, né, nessa questão de defesa dos direitos da mulher em sua plenitude, né? Pode dizer. Exatamente, até com Luana. E outra coisa, não pode ser só um discurso, sabe? Porque você pode criar uma secretaria, distribuir, mas ter uma visão classista sobre o processo. Por exemplo, teve uma situação, eu vou jogar aí para a Luana, que é mulher negra, e você tem que dar realmente protagonismo a essas pessoas. E a secretária dá 2 passos para trás e compreender que, naquele momento, quem tem que ter o lugar e o protagonismo é aquela pessoa lá que tá com a pauta nas suas costas. Eu me lembro de uma situação que eu contei para a Fábia, que a gente teve uma reunião para discutir, foi na Semana da Consciência Negra, e aí Joana estava nos representando em um evento, e eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? Como é que eu... Aí tinha Cícera, que é uma pessoa maravilhosa, eu carreguei para a Secretaria de Desenvolvimento Social, uma mulher negra, que era uma das nossas companheiras. Cícera, é você quem vai representar a secretaria. Ela falou, Dona Perpétua, não tem condição, não. E eu vou falar o quê? Eu não vou. Eu disse, meu amor, você vai, você não tem que querer. Porque a sua vivência, você vai contar a sua história. Sua história, né? Então, assim, eu acho, sabe, Luana, que falta também esse olhar de acreditar que a gente tem que desencastelar esses saberes intelectuais. Você não precisa ter um mestre, você é maravilhoso. Você conseguir emancipar a pessoa a partir da educação. Mas se você não tem, Stephanie está
terminando o segundo quando ela veio trabalhar na secretaria. Estava terminando o ensino médio. Entendeu? Poxa, ela tem a mãe dela. Direcionar com relação à construção da política. Deu uma travadinha, não foi, minha gente? Travou um pouco. Deu para tu entender? Mais ou Pouco importa, veja, pouco importa se a minha Cícera era doutora em ensino médio, fundamental, ela é uma mulher negra, de periferia. Ela pode, sim, ajudar na construção das coisas. Pouco importa se Stephanie Festini, a minha querida Stephanie, ela tinha ensino médio. Stephanie vivenciou a realidade da prostituição, foi para o exterior, sofreu todo tipo de massacre, foi expulsa do ambiente doméstico familiar. Quem melhor do que ela para me ajudar a construção dessa política? Então, eu acho que também a gente tem que sair desse lugar comum de que eu tenho que buscar essas representatividades dentro da universidade. Posso? Pode, Luana, é para você mesmo. É uma das coisas históricas na população negra, né, é essa destituição da fala. Né? Se você vê as grandes lideranças sempre com aquela forma de evitar a fala, Tapana Anastácia é um exemplo, né, em que, historicamente, a mulher negra, né, e a indígena em especial, tem a mulher branca portuguesa, no caso mais especial a mulher negra, nós sempre estivemos nessa repressão, nessa destituição da fala. E isso não se altera da noite para o dia. Né? Isso prolonga-se na própria história da nossa sociedade brasileira. E aí o que acontece? Quando você diz que, independente de ser doutora ou não, a própria história do sujeito, olha, vejamos, é a vida prática que vai nortear, as constituições, por exemplo, das leis, os movimentos sociais, a Ágata com a sua fala empoderada, emancipada, trazendo a sua história e sua militância, sua forma de organização política e ideológica. Então, é isso que, querendo ou não, o Estado capitalista, ele treme. Né? E aí as estruturas se voltam contra a mulher. Ora, uma mulher que fala, uma mulher que se defende, uma mulher que se articula com outras, nas suas mais diferentes formas, recortes, formas de ser e pensar, isso incomoda. E, querendo ou não, nós vemos as mais diferentes vestidas contra a lei Maria da Penha, porque é uma lei que não é só uma lei em si, é uma lei que também levanta a bandeira de uma nova sociedade, de uma forma diferente de construir a sociedade. Então, é isso que mais treme. Por exemplo, eu enquanto mulher negra, enquanto uma profissional compromissada, militante, dentro e fora do meu espaço de atuação, estive na constituição da primeira lei da gratuidade do transporte coletivo para mulheres. Há situações em que a mulher vem para fazer o boletim de ocorrência, retorna para casa só com esse registro e acaba sendo assassinada. Por quê? Porque não teve condições de ir em outros espaços públicos para justamente fazer a denúncia. E de tantas queixas dentro do próprio atendimento, ou seja, ouvindo a fala dessas mulheres atendidas, mais de 6 mil mulheres, praticamente mais de 5 mil mulheres, quase 6 mil, dentre esses 14 mil atendimentos feitos, foi percebido pela minha pessoa, a necessidade de provocar a Câmara dos Vereadores, né, para que pudessem criar uma lei da gratuidade do transporte coletivo em São Luís do Maranhão, e que, infelizmente, até o momento não foi efetivada. Né? Está sendo uma luta da atual Coordenadoria Municipal da Mulher nessa gestão, mas, querendo ou não, mexe com as estruturas da economia, ou seja, o empresariado dos coletivos. Tendo esse estereótipo que todo dia a mulher apanha. De fato, como é que vai ser para arcar essas despesas? Entendeu? Aquela mesma história, como vocês vai quebrar a estrutura do próprio Estado, o orçamento. E não é, porque tem seus critérios, que, querendo ou não, as políticas públicas têm seus critérios de enxugamento. Como a Fábia falou, me lembrou da ideia, né, que é da professora Ilse, no seu livro, essa ideia de mínimo para as necessidades da população e máximo para o empresariado, para as necessidades do capital. Então, não importa, não interessa se mulher está morrendo, não interessa se isso, querendo ou não, é uma manifestação, é um caso de saúde pública. Mexendo no capital, mexendo em recursos financeiros, isso merece ser, querendo ou não,
indivíduo, mas as falas, elas estão presentes. Elas denunciam. Tem até uma proposta de estudo que eu vou estar desenvolvendo, né, que é justamente como é que a mulher reproduz o próprio discurso machista. Mas, contraditoriamente, ao mesmo tempo, por N fatores, como a religião, o medo, o pavor, temos também a vontade e o interesse dessa mulher de se livrar. Então, é a fala que faz o seu reconhecimento, que faz essa mulher desnudar a própria miséria, a própria precariedade, a própria violência que ela vive. E cabe a nós, espaços públicos, de organizações não governamentais e movimentos, colher essas informações daquela mulher da periferia, marginalizada, abusada, não só ela, mas como seus próprios filhos. Não vamos nos enganar, num dos meus artigos, eu trabalho essa ideia da transpessoalidade, ou seja, a violência parte da mulher, mas não se restringe a ela, porque você vai ver que é o filho violentado, é a filha estuprada, é o filho estuprado, é a mãe que defende, que também apanha, entendeu? O medo, o pavor, e aí isso vai se manifestar de uma forma que dificulta, quebrando essa ideia de que, passa tantos anos sofrendo violência, mas porque quer. É a mesma história que vem contrariar essa história de, em briga de marido e mulher, ninguém mete colher, mas só vivendo essa própria situação de violência. E sabendo que a realidade que ela vive, a violência, o agressor, que muitas das vezes, dos próprios atendimentos eu trago, ele é mais do que o juiz, ele é mais que a defensoria, ele é mais que o defensor, que a promotoria, enfim, dos vários órgãos que vai acolher essa mulher numa manhã, e aí ela retorna, quem pesa mais na balança? Aí você toca no ponto que desconstrói, vou te dar a palavra, Agatha, que eu fico danada, que são as campanhas que dizem, olhe, denuncie, não é fácil. Denuncie, pelo amor de Deus. Não é fácil. Aí volta também nas costas da mulher a responsabilidade e o ônus dessa denúncia, se ela não tem na sua cidade uma rede, se ela não tem um fortalecimento. Não tem. Você tocou numa questão que eu me deparei todos os dias. A gente tem que construir uma pesquisa, publicar sobre isso, que é esse discurso que é falacioso, só da denúncia. Inclusive, a gente se manifestou aqui em Caruaru publicamente contra a campanha do CNJ. Eu fiz um texto que asquetei o pau na internet, porque você terceiriza a responsabilização. Começa essa. Tu vai chegar numa farmácia com um X na mão vermelha, e quem é que tem lá preparo na farmácia para acionar a rede? Para ligar para quem? Então, pode falar. Porque nós vivemos, eu gosto muito de ser sincera, né? Nós vivemos uma realidade chegando a meio esquizofrênico, inclusive, né? Nós vivemos nessa mediatização das coisas e beirando ao romantismo, de que é fácil denunciar, a violência contra a criança, que é fácil denunciar a violência contra o idoso, da mulher ou da pessoa com deficiência, e não é fácil. A realidade está lá, criada pela sociedade machista, e que o agressor não anda só. Não. Né? Que a alienação, que a violência psicológica contra os filhos parte não só do indivíduo, do pai, mas também de N sujeitos da família. E uma coisa frequente que vem acontecendo é justamente o apoio de instituições religiosas na legitimação da violência, tomando partes bíblicas para manter aquela mulher que, desde a infância, tem como realidade os princípios evangélicos, os princípios religiosos cristãos. Quantas mulheres já deixaram de fazer medidas protetivas pautada nessa ideia do perdão, do arrependimento, da destruição da família, porque o pastor, ou a ombreira, ou o padre, ou alguma outra trabalhadora disse que isso daí nada mais é do que manifestação do diabo e que era necessário essa mulher orar para que as coisas pudessem ser expulsadas. Então, vejam que é uma situação perversa, que não se centra apenas no agressor, mas há toda uma institucionalização daqueles que cometem violência, o próprio Estado, seja nas mídias, seja na igreja, seja nos meios de comunicação em geral, são sim também agressores. E tenhamos cuidado com essa massificação, né, da ideia aparente de denúncia, de apoio, porque no frigir dos ovos, quando essas mulheres vão aos órgãos públicos, em especial, não encontram o devido atendimento, não encontra a efetivação real e concreta das políticas públicas, não encontra e ela retorna para o lar, retorna frustrada,
não vai buscar novamente os atendimentos e ela está nada mais nada menos que suscetível às formas de violência. Então, sejamos verdadeiros com as mulheres em situação de violência, vamos, de fato, buscar políticas, leis que, de fato, transformam a vida dessas mulheres e reivindicar tantas leis que aí estão servindo apenas de propaganda ou apenas engavetadas nas gavetas dos espaços legislativos, que, de fato, infelizmente, não transformam ou amenizam, não vou nem falar em transformação, mas de amenização da própria realidade. E é isso que nós, enquanto sujeitos políticos, enquanto movimentos sociais, enquanto dirigentes políticos, temos que fazer, buscar a transparência e a real ação para o enfrentamento e o atendimento à mulher em situação de violência, porque senão dados estatísticos estarão aí, como a colega Agatha muito bem colocou. O que está sendo feito? Quais são as interligações? Como é que está sendo a discussão e a transformação através de políticas públicas ou leis para diversificar e tomar essa pluralidade de ser mulher? Entendeu? Então, são essas questões que estão no dia a dia, né? E que, infelizmente, tornam o profissional compromissado frustrado. Não só a mulher, mas também o profissional, que, querendo ou não, é uma mulher que também está lá, que acompanha, que se engaja, que sente aquela dor, e que, infelizmente, está muito deficiente. Essa questão não só a nível de Maranhão, mas também acredito que no Brasil e em muitas partes do mundo. Eu vou passar para a Agatha, dizendo que se só denunciar resolvesse, Dona Severina, que é um caso concreto, aqui de Caruaru, que é nome de lei e tudo, passou quase 30 anos sendo vítima da violência doméstica familiar, denunciou, chegou até a apanhar numa delegacia de polícia, um delegado, e a própria Karina Oliveira, que denunciou e continuou sendo vítima da violência institucional. Então, só denunciar não basta. Né? Agatha, você estava aí... Irada. O que a Luana disse sobre a questão, né, da massificação sobre isso, eu acho muito importante ponderar que a opressão ela não só reside no quesito de violência física, sexual, violência moral, violência patrimonial, etc. Que as opressões elas não só existem verbalmente, corporalmente, como elas também subsistem na subjetividade. É uma estética, é uma linguagem, é uma ideologia, é algo totalmente sustentado, é uma relação de poder criada e sustentada até os dias de hoje. A Luana disse sobre a religião, e cabe a gente pensar que a religião, em muitos pontos, contribuiu, muitas das vezes, a religião, no caso, na perspectiva eurocêntrica. A religião eurocêntrica, a religião que, de alguma forma, fazendo a leitura, a gente subtende, principalmente para o corpo da mulher preta, que muitas das vezes se encontra no candomblé, muitas das vezes se encontra na Umbanda, trazendo a intolerância religiosa nesse sentido, né? E aí, o que a Luana diz sobre a questão da denúncia, o que a Perpétua diz, o que a Fábia trouxe, né? A preocupação do denuncia-se. Muitas das vezes eu fiz um vídeo sobre isso nas redes sociais e eu coloco a figura, muitas das vezes até mesmo a imagem do homem, colocando inclusive ele para denunciar e para falar contra. E o homem, ele tem muitos outros assuntos para tratar. Por que os homens não falam sobre a masculinidade, sobre o machismo, violar sua masculinidade, sobre o machismo, violar o seu sentimento, violar a questão de que o homem, na sua criação, e aí a gente traz o transfeminismo, que traz o recorte do cissexismo, né, do que é ser homem, o que é ser mulher, isso está palpável na construção social, e não no órgão genital. O órgão genital, ele pode estar ali, ó, assim, se nasceu com pênis é homem, se nasceu com mulher, com vagina é mulher, mas se nasce com ambos intersexos é cada vez mais matável, né? As pessoas já querem mutilar para escolher o gênero do filho. Quando se nasce com isso, aí para as pessoas que estão aqui que não sabem o que é cis, é basicamente isso. Você nasce com pênis é homem, você nasce com vagina é mulher. A partir disso, eu vou olhar para o valor social sobre o que é ser homem e vou começar a ensinar esse sujeito ao que é ser homem, desde a usar azul, desde a calar a boca, desde a reprimir, desde a coreografia de bater no bumbum da mulher, uma criança bater na cara, um homem batendo, olhar, e você vai ensinando valores de agressão para aquela criança. Para a mulher, o que ocorre totalmente diferente, fecha a perna, fica calada, vai se criando estéticas. Quando eu falo da estética, da subjetividade, vem daí. A criança cis, né, mulher cis, nesse quesito trazendo esse recorte, ela vai receber um boneco,
Barbie, qualquer boneco. A partir desse boneco, há a subjetividade da criação desse boneco. E esse boneco não vem sozinho, ele vem com uma casa que tem uma cozinha, que além de uma cozinha tem também um quarto. Então você vai ensinando a esse corpo como cuidar, né? O que é o local da mulher na sociedade. A Flávia disse sobre a questão das intersecção, achei muito importante, porque a intersecção também é etaritária. A gente precisa trazer o etarismo para a intersecção, inclusive na orientação sexual. A mesma violência que a mulher lésbica adolescente passa não é a mesma violação da mulher lésbica velha, de terceira idade. Por quê? Porque, basicamente, a sociedade usa a mulher lésbica adolescente para um lugar de fetichização, porque é nova, é uma carne novinha, um pedaço. Então, tudo bem esse corpo ficar na minha frente, eu vou usar como objeto. O homem vai usar como objeto. Já quando é idosa, terceira idade, há uma demonização nesse ato. Eu posso pegar a novela em que a Fernanda Montenegro atuou uma personagem, beijou outra mulher, e o como demonizou. E por que na Malhação, quando você vê duas mulheres se beijando, não há toda essa demonização em cima disso? E, para além disso, é importante pontuar mesmo que há esse interesse da masculinidade. O empoderamento feminino também interessa a masculinidade. Você vai ver que muitos homens vão pegar dentro do empoderamento feminino, ou quando cometem a maquiagem no laje, né? Ou quando chega qualquer coisa de conscientização Dia da Mulher, como qualquer outro evento mais interseccionalizando aqui, trazendo recorte das mulheridades, vai pegar primeiro o que é empoderamento feminino, vai começar a trazer produtos de empoderamento feminino, trauma esse produto, esse, vai criar hashtags empoderamento feminino para subir no Instagram. A J. Mobança fala muito disso, né? Essas hashtags começam a ser linkadas ao produto, e aí você vai aumentando esse lugar do que é empoderamento. E aí empoderamento, muitas das vezes, até associado a basicamente a tirar a roupa, e isso é empoderamento e joga nas redes sociais. Mas o que esse teor tem a dizer sobre a masculinidade dentro disso, né? Justamente para conseguir dinheiro através desse produto. E aí é necessário também pontuar, quanto ao recorte da mulher, que a gente fala sobre representatividade, mas a gente precisa entender qual é a representatividade que nos cabe, qual é a representatividade que a gente quer, para entender a quem ela interessa. Não é todas as mulheres que vão me representar. A Damares é a prova disso. Não são todas as mulheres que vão me representar, né? E aí, para terminar, eu queria ler, é bem rápido, acho que 1 minuto, bem rápido mesmo, eu queria ler um pedacinho que falou sobre abuso sexual e estupro, né? Um pedacinho de um artigo que eu escrevi, que não foi para a Mídia Ninja, foi para Exatamente, né? E aí começa assim, eu falo sobre abuso sexual e estupro de vulnerável. Diálogos sobre o pacto dos pais de família presente na sociedade. Aí eu começo. Eu, Agatha Iris, já fui abusada e estuprada quando criança, desde os 9 até quase 14 anos de idade. A atitude como as que foram vistas nos stories do Hélio Safadão são mais comuns do que se pensa. Entretanto, o pacto narcísico da misoginia e do cispatriarcado é tão fundamentalizado e solidificado que agressores deste porte ficam impunes. Acontece que este pacto é alimentado em primeira instância na imagem do homem ideal, pai de família, branco, rico e, sobretudo, religioso cristão. Um dos imaginários que impedem a sociedade de denominarem-no como possível agressor. Instaurou-se uma ideia de que, para ter violência sexual, é necessário existir uma cena deplorável, como são vistas nos filmes, séries, telenovelas que abordam tal temática, o que afasta nossa ótica de acontecimentos mais sutis, como no caso da criança dos stories cantor. Toda essa estrutura alimenta uma narrativa onde existe uma personificação do rosto deste agressor. E para que seja digno de pertencer a estes estereótipos, há uma necessidade de possuir agressividade, psicopatia, descontrole, desumanidade, etc. Porém, ter cara de agressor é um discurso construído através e por um viés colonizador. Quem deve ser responsabilizado e criminalizado? Dessa maneira, entre 3 corpos, pai de família, desempregado e preto, as suas conclusões sempre vão associar ou o desempregado pobre ou o preto ao bárbaro. É simples. O agressor deve ser humano, desumano. E quem são as pessoas desumanizadas na sociedade? Não é à toa que muitas pessoas acreditam que existem homens com cara de que batem mulheres, por exemplo. Isto afasta a real
real problemática para que os homens que se enquadram nesse imaginário de pai de família, branco, rico e cristão, possam ser defendidos pela maioria. Afinal, se ele é tão perfeito assim, como cometeria algo tão cruel? Não seria uma brincadeira? E tudo isso vai se voltando contra a criança vítima, fazendo com que duvide do seu próprio trauma. Em segunda instância, a maquiagem é cometida na família. Isto é, começam a instaurar valores carregados de uma linguagem estética para que a sociedade acredite que é somente ou unicamente na família que as crianças devem aprender sobre sexualidade. Para que tal ato possa ocorrer, existe a carência de propagar notícias que abalam membros familiares, principalmente se forem conservadores. Isso apenas acontece quando essa notícia fere a estrutura cis-heteronormativa do núcleo família. Ou seja, se o meu filho está fardado a virar LGBTI+, preciso encontrar caminhos para que isto não venha a acontecer. Desta forma, aproveitam dessa condição para alegarem que as escolas não deveriam debater sobre sexualidade e identidade de gênero. E, na busca de sustentar o argumento, disparam fake news sobre o assunto, alegando que estes espaços ensinam crianças a fazer sexo anal, distribuem kit gay na madeira de piroca, como também incentivam crianças a dançar músicas erotizadas e assistirem pornografia. Contudo, como já mencionado, esta falácia vem carregada de uma linguagem estética, e para toda linguagem estética há um nome a ser dado. Para ela seria a ideologia de gênero, fazendo com que a família abobine tal prática. Como é possível deixar uma criança à mercê desse ensino? Através de fake news e negacionismos, criam-se discursos perigosos, como ser a família responsável de ensinar e falar com a criança sobre sexualidade, e não as instituições de ensino. Assim, são tirados os seus direitos de entender o que podem e não podem fazer com o seu corpo, o que, para o pacto da misoginia, é importantíssimo. A criança estaria fardada a ser ensinada por quem a viola, o que nos comprova uma análise do Ministério dos Direitos Humanos, que aponta que quase 90% dos casos de abuso e estupro de crianças vindo do ambiente familiar. Enfim, aí esse artigo ele é meio grandinho, eu continuo falando. Que maravilha, eu queria que você mandasse para a Karine Oliveira, eu acho que ela tem, para a gente poder trabalhá-lo muito. Eu estou aqui impactada, porque tem uma série de informações. E você fala de uma coisa muito... Quem é o demônio? Depende. Depende da cor, depende do endereço, né? Exato. E eu digo isso porque eu venho de uma vivência no sistema penitenciário. Então, você fala da demonização, a demonização do crime contra a dignidade sexual, mas existe o demônio preto, desempregado e pobre, ele é bem mais feio do que o rico, bem-nascido, de elite. Entendeu? Você toca numa questão fundamental aí, nos violadores, porque a gente sempre é questionado, mas será que não foi? Será que houve aí eu ligo a Fábia, a discussão do dolo, da intencionalidade. Há pessoas que são passíveis de condutas culposas por negligência, imperícia ou imprudência. Há pessoas que não, que a conduta delas sempre será intencional. Então, isso aí que ele coloca, quando a gente vai para o âmbito do direito, a gente encontra no direito penal justamente a seletividade da norma penal também nesses crimes. Né? Também coloca aí a criança, o adolescente, numa condição de inferiorização severa com relação a qualquer potencialidade de se sair da situação. Aquele vídeo foi um soco no estômago, viu? E que artigo fascinante. Fábia, a gente está caminhando aqui para os últimos 10 minutos. Né? É tanta coisa, minha gente, pelo amor de Deus, a pessoa com 3 sumidades dessa tem que ser 2 horas de live. Mas aí... É verdade, é muita coisa, né? Eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui, teve e está se encerrando, me aclara os olhos para dizer o seguinte: a quantidade de conceitos que nós criamos ao longo dos anos para revelar essa violência que estava tão velada na nossa sociedade, que estava tão coberta, e que a gente agora está trazendo para o debate de uma maneira explícita. Isso é nos meios de comunicação, é nas universidades, é nas igrejas, como a bem Luana colocou. Não é? Deixa eu lembrar que aqui em Caruaru a gente implantou, viu? A Karine foi objeto de estudo dela no mestrado, o projeto Maria da Penha vai à escola, e a gente criou o Maria da Penha vai aos espaços religiosos. E a gente trabalhou muito essa questão que foi colocada agora há pouco,
com relação às igrejas, independentemente do segmento, né? Mas os discursos bíblicos que naturalizam as condutas de subalternização das mulheres e de aceitação da violência. Então, a gente aqui era paredão, isso é importante. Exatamente. Então, veja a quantidade de coisas que a gente construiu ao longo desses 15 anos e que a gente não vai retroceder, não é? É como a gente tem dito, é daqui para frente. Não tem como mais voltar. Vai continuar discutindo e trabalhando e trazendo novos conceitos e transformando a sociedade, porque eu acho que foi isso que o movimento feminista fez, que inclusive agora se abre muito mais para observar que as mulheres não são iguais, como a gente já estava falando, e é necessário abrir para todas as mulheres, inclusive para as mulheres trans, que eu acho que esse é um debate muito forte, que ainda não é consenso no movimento feminista, mas é preciso que a gente observe que quanto mais a gente se dispersa entre nós, mais a gente vai ter inimigos. Então, eu acho que a gente tem que se juntar, e aí aquelas pessoas que se sentem violadas nos seus direitos e que querem se somar à luta que já foi construída pelo movimento feminista e que quer agregar novos sujeitos, eu acredito que seja uma vitória e não um fator de que muita gente acha que está se usurpando da discussão feminista para poder ter benefícios. Isso, para mim, não importa. O que importa é que a gente vai estar trazendo para o debate novos sujeitos que foram surgindo desse limbo, né? Porque essas pessoas sempre existiram. As pessoas trans, nós mulheres, as pessoas negras, as crianças violadas, né? Então, essas pessoas sempre existiram na sociedade, agora elas não eram vistas, e agora passam a ser vistas e passam a reivindicar e a construir direitos, e eu acho que todas nós devemos nos juntar e ser solidárias às nossas lutas, porque só assim a gente vai conseguir avançar cada vez mais. Então, assim, uma coisa que eu não gostaria de terminar a live sem dizer é parabenizar você, Perpétua, por ter conseguido alcançar esse espaço de mulher na política. A gente sabe que é muito pequeno ainda na nossa sociedade. Quanto mais mulheres estiver legislando, né, em favor de outras mulheres, a gente vai ter uma sociedade melhor. Então, assim, dizer que eu sei da sua luta e dizer que não é fácil estar nesse canto, nesse espaço que você está, né, nesse espaço de discussão, apesar de agora já ter 4 mulheres na Câmara de Vereadores de Caruaru, né, que eu acho que é um momento histórico, inclusive, talvez nunca tenha tido na história de Caruaru 4 mulheres na Câmara e uma prefeita, né? Então, isso é um fator de vitória, e a gente tem que estar trabalhando cada vez mais essa inclusão das mulheres nesses espaços de poder. Então, quero agradecer esse momento por estar discutindo com vocês isso, agradecer muito a Luana, a Ágata pelos ensinamentos, pela construção coletiva, e que a gente vai estar aqui à disposição para outros momentos com você, Perpétua, e com as demais companheiras dessa live, viu? A gratidão é toda nossa, um beijo. Eu vou passar agora para as despedidas e considerações finais para a Luana, e dizer que a Lei Maria da Penha, nos seus 15 anos, abriu espaço. Nós tivemos recentemente a aprovação da lei que trata do crime de stalking, nós tivemos agora há pouco a lei que trata da violência psicológica fora do âmbito da Lei Maria da Penha, e agora, a semana passada, a criminalização da violência de gênero na política. Então, vejam que são 3 instrumentos normativos que tratam da proteção da mulher, que vem aí justamente nessa atmosfera de luta para a proteção integral em outros campos também, para além da violência doméstica e familiar. Luana, muito obrigada, Luana. Parabéns por sua luta. Bom, obrigada, viu, Perpétua? Agradecer a Ágata, agradecer a Fábia e agradecer com muito carinho a Karine, né, que foi... as mídias sociais, elas também têm um poder muito interessante. Eu conheci a Karine, e que vem nessa jornada, né, participando do lançamento da Marias Também Tem Força. Eu acho que a gente só tem a crescer, e que possamos ser mulheres verdadeiramente compromissadas com o feminismo, com a luta de mulheres, com a questão da violência, com a questão da participação política, né, de nós mulheres, nas suas mais diferentes formas de manifestação. Lembrando também que, graças ao movimento de mulheres, ao movimento feminista, de mulheres inseridas no campo da política, que a gente vai conquistar
que nós já conquistamos tantos espaços como o Centro de Referência, que conquistamos a Casa da Mulher Brasileira, como aqui no Maranhão tem, uma das poucas que o governo genocida não conseguiu sucumbir, certo? E que a gente vem, digamos assim, concentrar os principais órgãos de luta, de atendimento à violência contra a mulher, como a Delegacia da Mulher, como o Centro de Referência, a Promotoria, a Segunda Vara e a Defensoria Pública, onde tem profissionais engajados, interessados, que lutam, cada um na sua perspectiva, onde é um espaço que agrega Estado e município, né, para essa luta, para buscar atender, mas ainda falta muito. É necessário, de fato, que os instrumentos legais possam ser efetivados, aqui em especial no Maranhão, como a Lei da Gratuidade do Transporte Coletivo, que fará toda a diferença, porque existem mães, mulheres agredidas que só vivem de Bolsa Família, ou que só vivem do agressor, e como essas mulheres poderão ter o seu pão de cada dia nos preços exorbitantes que existem aí, de gás, de comida, que só tende a crescer nessa pandemia, as coisas mais se acirraram. Né? É necessário que as coisas possam, de fato, acontecerem, que essas leis possam sair e ser efetivadas para o mundo concreto, para que essas mulheres possam, de fato, buscar esse rompimento do ciclo de violência. E mais ainda, políticas, vereadoras, deputadas, mulheres, de fato, interessadas na causa das mulheres, nas diversas mulheres que existem, né? Ir para as comunidades, atuar junto às igrejas, porque é fundamental, é lá que estão. Não basta só criticarmos a igreja, as associações, mas temos que estar, né, dentro desses espaços, porque assim como a visão conservadora e machista, racista e transfóbica estão nesses espaços, nós, enquanto uma forma de superação, de enfrentamento e superação desses alicerces machistas e tantos outros que possam agregar essa forma de opressão, elas estão lá. Então, é necessário que a gente também possa entrar nesses setores para ter uma contra-reação, para ser uma contra-ideologia, para o verdadeiro enfrentamento, porque é assim que no cotidiano existe. São as formas de pensar, as formas de agir, de se conhecer. Por que existe o machista? Por que existe o transfóbico? Por que existe o feminicida? Porque há elementos no seu dia a dia que constituem esse menino, que constituem essa menina para ser assim. Então é necessário que a Ágata, que a Fábia, que a Perpétua, que a Karine, que a Luana e todos os outros possam, dentro de sua perspectiva, entrar nas comunidades, entrar nos guetos, entrar nos espaços onde está a camada, onde mais sofre, para buscar a transformação dessa mentalidade, exigindo desse Estado opressor uma nova forma de ser homem e ser mulher, nas suas mais diferentes formas de manifestação. Então, é só agradecer, e eu quero muito conversar com a Ágata, conversar com a Fábia e todas as outras amigas, para a gente dialogar, porque eu também tenho uma instituição que está dentro da minha comunidade, como é uma comunidade periférica, pobre, que precisa de perspectivas de trabalho nessa questão de gênero, da transexualidade e outras questões que só vão buscar, de fato, fazer o homem e a mulher um ser que vive. E viver é justamente sucumbir essas formas tirânicas, historicamente construídas ao longo da vida. Então, é isso. Obrigada, Perpétua. Maria, que coisa linda, que fala maravilhosa. Exatamente, essa aí é a descolonização do saber, aquilo que eu digo, sabe? A gente tem que partir para a praxis. Tá? Você coloca tudo, que essas estruturas só vão ser ruídas, só vão ser quebradas e um dia derrubadas, se a gente fizer com elas, igual fizeram com a Bastilha, pegar com as mãos e empurrar. A gente só vai conseguir fazer isso estando nos espaços, nesses múltiplos espaços, quebrando essas construções formativas desses rituais de masculinização que constroem os feminicídios e os agressores. Ágata maravilhosa, muito obrigada. Que noite foi essa, minha gente? Muito obrigada. Eu que eu agradeço a sua presença, eu agradeço a presença de todas aqui, de ser uma mulher por, na e para a política, porque é muito necessário a gente abranger esses espaços. A gente sabe muito bem a dificuldade quando uma mulher está na política, ainda mais quando ela está fazendo política pública nas interseccionalidades no corpo da mulher. E a gente sabe quantos projetos, com essa política totalmente eurocentrada, masculina, misógina, né, vai contra a mulher e até mesmo ameaça ou se não mata, como no caso da Marielle, né? Então, a gente é um processo, Ágata, de asfixia. Deixa eu só, sem querer cortar a sua fala, eu tenho até amanhã um prazo para fazer emenda à lei de diretrizes orçamentárias do meu município.
E eu estou quase louca, que já fazem 2 dias que eu não durmo direito. Karen está numa luta junto com a minha equipe. E nós não temos metas, por exemplo, para a pessoa com deficiência, de igualdade racial, de política para as pessoas de terreiro, para as pessoas trans. Então, vejam as muitas lacunas, porque eu tenho uma questão, que eu fui gestora pública, eu não vivo num mundo de ilusão. Não existe política pública que funcione sem investimento, sem orçamento. Ou fica sendo uma carta de boas intenções, entendeu? E aí, enfrentar isso é um processo de asfixia dessas pautas que não devem estar em espaços como no Poder Legislativo. Isso foi o que fez a Marielle também sucumbir. Exato. Nossa, isso é muito importante ser destacado, é cada vez mais lembrado, né? E isso mostra o quão realmente está mexendo numa estrutura e quão o trabalho está sendo realmente sendo feito efetivamente, né? E escurecidamente. Então, muito obrigado. Finalizando aqui, para acabar minha fala mesmo, me despedir, eu simplesmente trago aqui esse texto. Minha navalha carrega, que é da Eunice, tá? Minha não. Minha navalha carrega o fio da vida. Minha voz clara rompe pelo ar. Eu cuidei das minhas feridas. A gente não vai recuar. E esperar o amor, mas andar comigo. Eu mereço muito, muito mais. Espero ter sorte, não morrer tão cedo. Eu sei que eu mereço andar em paz. E aí, para finalizar, todo dia morre mais uma das minhas. Espero que isso mude. Espero que a raiva pare de andar ao meu lado. Espero que o medo pare de me acompanhar. Mas já estou cansada de esperar. Eu mereço parar de esperar. Por isso, ando com a minha navalha. Meu Deus, que live foi essa de 15 anos da Lei Maria da Penha. Muita honra, muito obrigada. Eu quero agradecer a minha ex-aluna, amiga, grande gestora e assessora parlamentar turbinada, lutadora Karen Oliveira, por ter me presenteado com essa articulação maravilhosa. Fábia, te desejar tudo de bom, que a tua luta não é em glória, que tu estás lá no Recife representando todo um estado lutador, famoso por sua resistência. Nós somos resistentes e seremos. Nós precisamos de muitas Luanas, de muitas Ágatas, de muitas Fábias, de muitas Karines, por aí, para contar. É isso que me faz acreditar. Perpétua, não era para ser perpétua, ser esperança, meu nome. Para que serve já acredita num país sem machismo, sem homofobia, sem transfobia? Eu digo, olha, pode demorar muito para isso acontecer, mas a utopia, como diz o pensador, serve para nos impulsionar e continuar na luta. Por isso a gente tem que acreditar. Eu acho que a gente tem que acreditar que existem sim, pessoas na política que estão ali para transformar o mundo, que estão ali com um projeto de sociedade e não um projeto de poder. Entendeu? Porque essas pessoas de bem, a gente precisa fazer formações para ajudar essas mulheres, mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres do campo, né? Mulheres das periferias, a terem condições de concorrer, de fato, aos cargos eletivos, a entrarem na política, para transformar a sociedade. E tudo isso é um movimento que, se a gente não se unir, e se nós não tivermos uma bandeirante desbravando, né? Sem fazer genocídio com ninguém, né? Em primeiro lugar, a gente vai ficar parado e a gente vai ser engolido por todo esse movimento conservador, né? Que o Brasil tem sido envolvido, e eu sou muito esperançosa de que o povo brasileiro vai virar essa página e que esse momento que nós estamos vivendo de grande retrocesso em praticamente todas as políticas que historicamente foram frutos de muita luta para a gente conseguir consolidar. Acho que o povo brasileiro, em 2022, vai sim se unir e vai conseguir virar essa página, para a gente conseguir varrer os cacos e reconstruir tudo que está sendo destruído. A gente tem que ter otimismo, porque se a gente perder o otimismo, a gente cai, a gente não vai cair, porque somos todos lutadores e lutadoras. Muito obrigada. Para você que nos assistiu até agora, valeu, que nós todos os anos estejamos aí na luta, comemorando mais um ano de Lei Maria da Penha, e quiçá um dia com os equipamentos e todos os instrumentos protetivos que ela prevê funcionando em cada canto do Brasil, em cada cidade. Valeu, minha gente. Obrigada. Boa noite.